Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui o nosso Cloud Week, terceiro e último dia do nosso evento. Aconteceu agora, dia 24, 25 e hoje, dia 26 de novembro. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, quem acompanhou o primeiro e o segundo dia, eu sou Elber Bernardino, eu vou ser o moderador aqui do evento com vocês. Tá? Hoje a gente trouxe um assunto super interessante, super em alta, que é falar sobre SAP, né, Enterprise Workload na cloud. Tá? E aí a gente trouxe dois convidados aqui super especiais para a gente, o Jim, que é o CIO da Etra, nosso cliente, parceiro, e o Martinho, também nosso parceiro da Microsoft, especialista nesse assunto aí de SAP e Microsoft Azure. Tá? Só alguns lembretes antes aqui de a gente começar. Tá? Tem o Q&A, então fiquem à vontade para enviar perguntas. A gente vai fazer um modelo aqui bem dinâmico, de bater um papo, respondendo as perguntas para vocês, para que seja algo não maçante, algo que seja dinâmico e que seja divertido de ouvir, produtivo. Tá? E o segundo lembrete é que esse webinar é gravado, e no final do evento a gente vai publicar ele na nossa página da T-Systems, nosso canal do YouTube. Quiserem assistir depois, compartilhar com outros amigos e colegas, fiquem à vontade para fazer isso, tá bom? A gente separou esse nosso evento em 3 dias, né? Então, no primeiro dia a gente falou mais sobre nuvem híbrida, ontem a gente falou um pouco sobre inovação, e hoje a gente fala sobre SAP, né? O SAP que ele vem evoluindo aí de décadas, né? Desde o super tradicional on-premise e agora com uma pegada muito alta de rodar o workload de SAP na nuvem, né? Mas muitas pessoas, né, muitos líderes ainda se perguntam por que um SAP na cloud, né? Por que eu não deixo esse cara aqui do jeito que está e eu penso em evoluir mais alguns workloads web? Muita gente relaciona cloud só com data lake, machine learning, e fica essa dúvida ali. Eu vejo que muita gente me pergunta por que eu levaria um workload de SAP para a nuvem. E é o que a gente pretende conversar com vocês hoje aqui, responder para vocês isso hoje, até que para que ajudem vocês nos respectivos planejamentos de 2021, nas estratégias que vocês estão definindo agora no final de ano, para a companhia de vocês. Tá? Eu vou começar aqui com o Jim. Jim, se quiser ir puxando a tela, enquanto eu formulo a pergunta, fica à vontade. Mas, Jim, acho que antes de mais nada, contar para o pessoal que está aqui nos ouvindo o que é a Etra, né? O que representa essa empresa aí no segmento automotivo no Brasil, e até o que representa o SAP para vocês, né? Porque o SAP ele pode representar muitas coisas diferentes para cada empresa, né? Para um ser mais o back-office, para outro ser mais o core ali de produção, e baseado ali na representatividade do SAP para vocês, por que vocês tomaram essa decisão de ir para a cloud pública, né? Mover esse workload para a cloud pública? Como está sendo a experiência e até o que vocês pensam aí no futuro referente a esse ambiente de vocês. Jim, fica à vontade para a gente começar o nosso bate-papo. Ok, bom dia, Elber, bom dia a todos que estejam assistindo. Muito obrigado, T-Systems, pelo convite. Eu espero contribuir com um pouco dessa experiência que a gente teve aqui, como é que foi, o que nos levou a decidir por isso. E essa pergunta que você falou aí no início, assim, essa indagação, para que eu vou levar meu SAP, meu workload do SAP para a nuvem? Se está rodando tão bem aqui, né? E esse workload não é uma brincadeira, né? Não é um teste, assim, não é um servidor que você pode subir e desligar, é todo o seu negócio. E no caso da Etra, o SAP ele não está ligado só ao back-office, só a parte de faturamento, só a parte de finanças, está ligado a tudo, até o chão de fábrica. Eu não movimento uma carga no meu chão de fábrica se meu SAP estiver parado. Eu não contabilizo os golpes da prensa, da estamparia lá, se o SAP estiver parado. Então, eu não faço nada sem o SAP hoje, nada. Então, quando foi em 2018, a gente começou uma jornada de analisar quais seriam as possibilidades, o que a gente poderia fazer. E eu sempre quis ter
a maior beleza para mim da nuvem é a sua flexibilidade, né? Não, no sentido para a gente, assim, eu preciso aumentar a potência da máquina. Você aumenta, 5 minutos você aumenta ela, ou menos, dependendo do servidor. E num hosting tradicional, isso é um planejamento de meses. Você tem que comprar o hardware, você tem que esperar chegar, você tem que instalar e tudo. O mercado não nos permite mais ter esses tipos de prazos, né, para a gente mudar. E se a gente também quiser mudar de região geográfica no planeta, é tão simples quanto, não vou dizer que são 5 minutos, mas é um final de semana, você faz uma virada dessa, entendeu? Então a gente quer ter a flexibilidade de mover nosso negócio de acordo com a sua necessidade. Se a gente quiser ficar mais localizado na Europa e servir plantas ao longo do mundo, vai ser mais interessante lá, a gente pode mover. No host tradicional isso não é tão trivial, né? Bem, e só eu já entrei falando assim o negócio, esqueci de me apresentar. Então eu sou Dinho de Andrade Martins, sou responsável pelo TI da Etra, Grupo Etra. Sou formado em Ciência da Computação pela FMG. Atualmente decidi estudar mais, cansei de ficar só no que eu já sabia. Então estou iniciando um mestrado em Machine Learning na UFMG também, acabei de ser aprovado. E já vi que eu vou ralar muito. mas é isso aí, o conhecimento nunca é demais. E assim, a gente usa muito conhecimento aqui na ETA para desenvolver nossas soluções e tomar nossas decisões. Então, quando a gente ano passado, quando a gente resolveu colocar RFP no mercado, a nossa maior indagação era essa. A gente rodava na T-Systems, né? A T-Systems era a nossa atual provedora no hosting tradicional, e a gente queria ir para a nuvem pública. Quais maiores motivadores? Obviamente, o custo que você consegue ter numa nuvem pública é muito agressivo, né? Muito interessante, mas sempre fica aquele ponto, será que vale a pena arriscar? Será que vale a pena arriscar? Então, a gente não fez isso no ano de 2019, a gente não começou a testar a Azure no ano de 2019, a gente começou a testar em 2016, 2017, se não me engano. Nós fizemos nosso file server na nuvem, lá no leste dos Estados Unidos. Foi bem interessante porque não era só o backup, era um disaster recovery. E com aquilo a gente conseguiu fazer vários testes de latência, teste de throughput de dados. Então, tudo aquilo pavimentou o nosso conhecimento em relação ao que era ir para a nuvem. Porque ir para a nuvem é um projeto basicamente de infra, gente. Se você não mudar nada no seu sistema, mudar nada no seu SAP, é um projeto de infra. Você tem que estar preocupado muito com redes, com conectividade. Se o sistema não mudar nada, ele vai rodar bem lá. Então, assim, eu não vou entrar muito na ideia do projeto, que já tem muitas apresentações sobre como é que foi o nosso projeto, mas eu te digo o seguinte, foi um sucesso, só em linhas gerais. A gente fez um projeto de migração para a nuvem não ortodoxo, né? A gente foi primeiro com a produção, depois DevQA. Isso tinha um modificador, a gente queria já entrar 2020 na nuvem, e a gente levou basicamente 20 e poucos dias para fazer isso. Eu tinha uma janela inicialmente de parada aqui, por causa do final do ano. Já tem um ano, né, gente? Já está fazendo um ano essa história. Uma janela de 18 dias, acabou caindo para 2 dias e meio. E eu vou dizer só mais uma coisa para vocês aí que estejam ouvindo. No início, a Microsoft me contava sobre uma ferramenta chamada Azure Disaster Recovery, que é o mesmo que você usa para, depois que já está lá na nuvem, para se tiver algum desastre, mudar de região. Ele é usado para fazer a migração e falava que era mágica. Eu falava, isso não acredito nessa história. Não acredito. A gente que é técnico, né, Dinho? A gente nunca acredita de primeira, né? Não acredito nessa história. Aí, assim, durante o projeto de migração, esses 20 dias, os dados foram sendo replicados a quente mesmo, durante o dia, o ambiente produtivo funcionando e sendo replicado para lá. A gente não sabe dizer a hora que o ambiente parou. Isso é uma verdade, a gente não sabe dizer a hora. Foi sexta-feira, a gente parou o ambiente, sexta-feira e alguma coisa já estava lá na Azure, já estava lá. Então, assim, a gente não sabe a hora que parou. Então, façam seus devidos testes, analisem o que é o workload de vocês, como é que com quantos sistemas o seu SAP está interligado. No nosso caso, nós decidimos levar todos os sistemas satélites que colaboram com o SAP, a gente levou também. Então, analisem isso bem, mas não tenham medo, não tenham medo. Olha, eu não tive
um problema sequer em um ano com a Azure. Eu só tive problema com provedor de link, mas nada que me afetou realmente, porque a gente tem muita redundância aqui, entendeu? Então, assim, planejem bem a infraestrutura, esse é o ponto-chave. E conheçam sua infraestrutura e conheçam seus sistemas, entendeu? Bem, quem é a ETRA? A ETRA, eu vou abrir uma apresentação aqui, só para rapidinho, só para vocês terem uma ideia de quem é a ETRA. Às vezes, antes de vir para a ETRA, eu estava na IBM, uma gigante da tecnologia, eu fui convidado para cá e eu vim para dizer não. Eu falei, não vou não. Eu vou sair do ramo de ciência da computação para ir para autopeças. E aí eu gosto de parafrasear uma frase do cara do Google, que ele falou assim, vem trabalhar no Google, aqui você vai fazer produtos que todo mundo usa. Eu falo agora assim, vem trabalhar na ETRA, você vai fazer produtos que todas as pessoas no mercado, pessoas que compram carro no Brasil, usam peças nossas. Então, a gente está presente em 10 dos 15 carros mais vendidos do Brasil, nós temos peças deles, entendeu? E peças de segurança, peças que são muito importantes para garantir a segurança do carro. Então, eu vou abrir a apresentação aqui rapidinho, tá? Um momentinho. Fica à vontade, Jim. Cadê? Cliquei errado aqui. Cliquei aqui. Tá vendo direito aí minha tela? Tô vendo sim, certinho. Então, essa aqui é a apresentação nossa institucional. Hoje, nosso CEO é o senhor Rafael Sportelli. Ele está sucedendo o fundador, que é o senhor Pietro Sportelli. Nós temos aqui um quadro de diretores de industriais, de engenharia comercial, RH, qualidade e legal. A ETRA foi fundada em 1974. Né? Ela começou ela teve uma oportunidade lá na época da construção da planta da Fiat. Muita gente acha que a ETRA é da Fiat por causa desse histórico, desse início. Muita gente acha que a gente só fornece para a Fiat, também não é verdade. A gente começou com eles, a gente agradece muito a Fiat, é a nossa grande cliente, mas não é a maior. E desde então a gente foi evoluindo, criando novas plantas, começando a fazer produtos mais complicados. E a gente começou com peças simples, aquela peça que corre o vidro no seu carro, a canaleta do vidro, a gente começou com aquilo. E hoje a gente está presente em 60% das cabines de caminhão do Brasil, que são vendidas, né? Não de todos os modelos, mas as que são vendidas efetivamente, são fabricadas por nós. Então, a cabine inteira é fabricada por nós, entendeu? Então, nós temos plantas, eu vou chegar aqui nas unidades, aqui, são 2 centros de desenvolvimento, 10 plantas produtivas no Brasil, uma na Argentina, temos um escritório em São Paulo, todos os centros administrativos estão aqui em Contagem, aqui onde eu fico. Só aqui em números, que talvez tenha gente de outras áreas aí também, nós temos aqui um parque de prensas, um dos maiores parques de prensas de estamparia do Brasil, se não for o maior. São 230 prensas de duplo efeito e simples efeito, 12 prensas totalmente dedicadas para a ferramentaria. Isso é um luxo. Ferramentaria, para quem não sabe, é o local onde se fabrica um molde para fazer uma porta, fazer um capô de um carro. Aquilo tudo começa com uma chapa plana. Para virar uma porta, precisa ser estampado. Para ter prensas dedicadas só para ferramentaria, só na Coreia, em geral, que você tem essas coisas assim, que o governo fornece. Né? Temos mais de 500 robôs, 281 mil metros quadrados de área construída, 865 mil de área total, 3.200 empregados e de engenharia, 155 funcionários. A gente gosta de mencionar esse conceito. A ETRA é uma sistemista, é uma empresa de autopeças. E todas as empresas que nos visitam, montadoras, ficam assim espantadas com o nosso leque de serviços que a gente consegue prover para a montadora. E não só montadora, a gente acabou abrindo o mercado em 2014, quando a gente fundou a Vesta Engenharia. A gente conseguiu participar do projeto KC-390, que é aquele da Embraer, aquele maior avião feito no Brasil. A gente participou daquele projeto, eu também estive presente naquele projeto lá. Então, assim, a gente consegue vir desde da pesquisa pura,
se o cliente não precisa de uma pesquisa pura sobre corrosão, por exemplo, sobre materiais, a gente consegue ir desde aquilo até simplesmente fazer um ferramental ou fazer só a linha de produção para ele. Mas a gente pode fazer tudo. Então, a gente é uma empresa muito completa, conseguimos testar internamente os nossos produtos. E aqui, só para vocês terem uma ideia, nós estamos presentes em basicamente tudo que é metálico do carro, a Etra consegue fazer, tudo. Com exceção da parte de motores e transmissão, que não é nosso foco. Né? Então, aqui são peças que a gente consegue fazer. Essa peça aqui, a lateral do carro, é a peça mais complexa de um carro de ser feito. Praticamente todos os carros grandes da Fiat, as laterais são feitas por nós, a ferramental. Isso é uma expertise nossa. Ok? Peças design, validação de teste virtual e crash real, a gente consegue fazer. Essa aqui são peças de suspensão, às vezes vocês não conhecem, mas isso é o que está debaixo do carro de vocês. Isso aqui é a suspensão traseira, isso aqui é a parte da suspensão frontal, e aqui é o braço de suspensão. São peças de segurança, uma peça dessa não pode falhar, senão a família morre, né? Então, isso aqui é testado, toda peça é testada, são testadas recorrentemente. Isso aqui são peças extremamente complicadas e empresas que fazem isso têm um know-how muito apurado, não é qualquer empresa que faz isso. Sistema de combustível, isso aqui nós conseguimos fazer todo o processo, todo o projeto. O cliente só fala para a gente, eu preciso de um tanque de 50, 60 litros, com tais características, e a Etra desenvolve e testa tudo. Entendeu? Peças de alumínio também, nós temos um know-how para peças de alumínio. Peças de hot stamping, que isso aqui é uma patente mundial nossa, nós desenvolvemos uma tecnologia que um hot stamp, para quem não conhece, é a estampagem a quente. Em geral, você precisa de uma prensa com um forno de uns 30 metros para fazer o aquecimento dessa peça. A gente conseguiu fazer com efeito Joule, então a gente só gasta 2 metros por 2 metros. E 95% de conversão energética, o outro é 25%. Caminhões que eu falei, então a gente faz várias cabines. O caminhão mais vendido do Brasil, aquele Constellation, é feito por nós, foi feito o protótipo por nós. Esse novo New Delivery também foi feito por nós. A DAF é feita por nós, Mercedes, algumas cabines por nós, Scania, algumas por nós. Esses são nossos clientes. Basicamente, então, eu só queria deixar claro que a gente não vende só para a Fiat, né? A gente não vende só para a Fiat. A gente é muito grato à Fiat. Nossas certificações, okay? Todas as certificações do setor automotivo nós temos. Nossos conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento econômico, a gente desenvolve produtos que sejam economicamente viáveis para o mercado, para que o mercado consiga ter um melhor lucro, fazer produtos que sejam, como é que a gente fala, eco-friendly, esqueci a palavra em português, mas é isso aí. Então, esse aqui é um tanque de combustível. Em geral, o tanque de combustível do seu carro é de plástico, né? Mas a gente desenvolveu tanques de metal, que são muito mais leves que o de plástico, por incrível que pareça, e não deixam emitir vapor de gasolina para o meio ambiente. Um tanque de plástico seu comum aí emite uma dose de cachaça por mês para o ambiente. Vocês não saber. Não sabia, não. Pois é. Desenvolvimento ambiental, todas as nossas fábricas têm tratamento de água e rejeitos. Desenvolvimento social, nós temos parceria com o Instituto aqui Instituto Viva aqui em Belo Horizonte. Fizemos muitas máscaras para proteção agora na época da Covid. Temos um programa de formação de ferramenteiros, que são uma profissão em declínio, desaparecimento, mas isso está acontecendo no mundo inteiro, então a gente tem que conseguir formar novos profissionais. E temos inovação, é nosso core. A gente não fica comprando tecnologia dos outros toda hora. A gente tenta criar e somos muito bem sucedidos com isso. Nós temos 36 patentes, mas 36 patentes muito, muito fortes, entendeu? Essa do hot stamp, então, tem causado um certo rebuliço no mercado mundial. Bem, isso é a Etra. Essa Etra, que vai ser bem rapidinho assim, deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Nós fazemos muita coisa e quando eu assumi aqui,
meu presidente me pediu um plano diretor, né, de TI. E aí eu tô lá pensando, eu vou escrever um texto, eu vi vários modelos na internet como que era um plano diretor, eu vou escrever um texto de várias páginas, ninguém vai ler esse negócio, né? Ninguém vai ler esse negócio. Eu fiz uma apresentação e fiz um slide para ele, para resumir tudo, porque ele não tem muito tempo. Cheguei lá, olha, senhor, eu fiz um slide para o senhor, na época o Pietro, falei, olha, eu fiz um slide para resumir. Não precisa nem me mostrar esse slide, eu vou te resumir a sua vida. São 3 palavras, automação, automação e automação. É só isso que eu quero de você. Entendeu? Então, isso tudo tem norteado o nosso jeito de pensar. Então, eu preciso levar meu SAP para um ambiente que eu possa expandir ou reduzir ele usando automações ou usando formas muito mais ágeis. E quando eu levo ele para a nuvem, eu não levei ele só porque lá eu posso usar machine learning. Não, eu levei porque eu queria a nuvem Microsoft, porque eu posso plugar nela várias tecnologias já prontas pela Microsoft para a gente tirar proveito disso. E eu não preciso criar tudo, O que eu preciso é gerar valor rapidamente, né? Então, isso são as grandes pontos que a gente queria, quando a gente queria ir para a nuvem, era tirar proveito dessa flexibilidade, dessas ferramentas já prontas. E olha, quando a gente primeiro migrou nosso e-mail para a Microsoft, eu falava de e-mail quase toda semana. Eu nunca mais falei de e-mail na minha vida. Eu não falo de infraestrutura mais. Eu não falo. O que eu estou falando agora com a T-Systems, eu estou falando sobre o que nós vamos fazer agora. O que nós vamos poder... Com a T-Systems e com a Microsoft, que eu falo muito com o fornecedor da solução direto também. Eu pergunto, o que você tem? O que mais você tem? O que está acontecendo? Então, assim, a gente acredita muito nessa decisão que a gente tomou. E só para vocês saberem também que, tá bom, você falou de custo, nosso caso foi 60% de redução de custo. Então, é muito agressivo, zero problema e nós estamos muito satisfeitos, sabe? Muito satisfeitos. Você tem uma ideia, este ano, como eu parei, não falo de infraestrutura, este ano a gente acabou de fazer um rollout agora do SAP, nosso time interno, com 7 pessoas. Nós conseguimos fazer isso porque a gente parou de pensar em outras coisas que não são o mais importante para a gente de TI. A gente tem que gerar mais valor. Infraestrutura não me interessa, entendeu? Infraestrutura não me interessa. Então, assim, em linhas gerais, acho que é isso. Não sei se eu pulei alguma pergunta, algum ponto, cara. Imagina. Mas é isso. Não, legal. E aí, até, Jim, eu lembro que acho que em 2013, 2014, eu estive por aí com vocês, né, na Etra, e eu desci lá para conhecer a fábrica, né? O pessoal falou assim: ó, o Brice é o SAP, ó. Desde quando chega a placa aqui de aço da Gerdau, coletor para dar entrada, Isso. já é SAP desde do que chega o material aqui até ele sair, né? E o que me surpreendeu, 2 coisas, né? Uma que a gente nem falava de indústria 4.0, mas já tinha ali umas linhas inteiras ali de produção totalmente automatizada, né? Com braço robô ali na soldagem. E eu imagino a pressão, né? Vamos dizer, a pressão no bom sentido, para que TI também acompanhe a inovação, que a engenharia da Etra é tão forte nisso, né? Não, você tem ideia, você falou do IoT, assim, bem pontuado. A gente olhou várias soluções de IoT do mercado, várias. Você vem de algumas Ferraris de valor, né, a algumas soluções muito arcaicas, né, muito básicas. E a gente falou assim, por que não? Por que não a gente tentar fazer? A gente fizemos. Nossas prensas são todas conectadas, todas apontando direto no SAP. E aí feito esse alicerce, que o IoT, a primeira parte do IoT é conectar. Você tem que conectar. Está conectado, bacana, estou vendo os dados todos em tempo real. Isso é uma coisa, isso é muito legal. Mas o mais legal é o que deriva disso, né? Há um dia, esse é um ponto aqui curioso, mas um dia o cara me chamou lá, ô, Dinho, o Wi-Fi aqui nessa região aqui onde eu uso o coletor tá ruim. Falei, é mesmo? Deixa eu ver. Eu estava lá rodando a fábrica, eu rodo a fábrica quase todo dia. Realmente está ruim. A conversa era trivial, a conversa era banal, mas uma conversa banal surgem coisas muito interessantes. Aí esse ferramenteiro falou assim, olha, se o pessoal da prensa me chamasse na hora certa, eu evitava esse tipo de parada. Eu falei, então tá bom. Aí o que a gente fez? A gente colocou o smartwatch no braço do cara e a máquina que chama ele. A gente conseguiu, em 2 meses, reduzir 70 horas de parada. Isso aí, basicamente, a taxa da horária de algumas coisas aqui pagou a maior parte do projeto. Só num exemplo. E já derivamos para vários outros. Então,
o que a gente tem que focar, a gente TI, é criar essas tecnologias ou implementar essas tecnologias que possibilitam ganhos que a gente às vezes não está imaginando no momento. São os ganhos que é a comunicação. A IoT para mim é comunicação. É ter a pessoa correta, ou o insumo correto, a máquina correta, o robô correto, no local que precisa, no momento certo. E não ficar perdendo tempo, esperando, tarana, isso tudo que é a perda de tempo. Então a gente está hoje estudando muito as perdas de tempo escondidas, entendeu? Sim, sim, são os vilões ali que a gente acaba se acostumando com eles, né? Acha que é assim que é. Acha que é assim que é e pronto, né? E o segundo fator, Dinho, você deu alguns exemplos aí de escalabilidade, né, e de flexibilidade, e você deu alguns exemplos até grandes, né, de mudar de região, de eu poder começar a operar, talvez na Europa, com uma facilidade maior. Mas eu lembro de um caso, também uma particularidade aí da Ether, quando eu visitei, que a montadora ela não tem estoque, né? Então, quando Isso. ela aumenta a demanda dela, ela aumenta para você, de vez de 100 portas eu quero 1.000, ao Isso. invés de 100 eu quero 2.000. E ela não está nem aí se seu SAP aguenta produzir aquilo ou não, né? Né? Então, eu Nesse imagino que caso aí, foi diferente. o SAP, o lead time para processar isso aí é o mesmo, 100 ou 1.000, né? O caso maior é toda a cadeia produtiva, porque se ela quer Sim, de 100 para 1.000, você tem que falar com a usina, ô usina, você tinha, em vez de fazer um rolo de 100, você tem que fazer um rolo para 1.000. Não, o lead time é um pouquinho diferente. Acontece. Estou dizendo que isso não é considerado, não, mas assim, o importante coisas que a gente está tentando pensar é o seguinte: as montadoras elas se planejam de acordo com o mercado está se comportando. O que a gente está querendo enxergar agora é o cliente do nosso cliente, para ver como é que ela está enxergando, se ela está enxergando direito, entendeu? Então, eu estou começando a estudar como obter via Big Data dados de cliente, não dados pessoais, mas dados de comportamento. Eles estão achando que o carro está vendendo bem, vocês estão achando que o carro é interessante, entendeu? O sentimento deles sobre aqueles veículos que a gente tem peças para saber se o planejamento da montadora faz sentido ou não, entendeu? sim. É óbvio que o que ela pede é o que é a regra, mas a gente pode ter uma informação para nortear, entendeu? Até para vocês se anteciparem e não ficarem refém de uma fonte só É. de solicitação, né? Por exemplo, a nova estrada que lançou agora, ela foi um sucesso e é aquele problema bom de resolver, né? Porque realmente foi o que você falou. Aí chega, eu quero 1.000 estradas. Não, eu quero muito mais que 1.000 estradas, entendeu? Isso é bom. Tem uma pergunta aqui, acho que a gente já pode Hum, aproveitar para responder, que perguntaram qual que está o modelo, né, se a gente migrou ali para SaaS, se migrou para PaaS ou IaaS mesmo, né? Qual que foi o modelo de migração que a gente fez, né? Você quer responder aqui, Dinho, ou quer que eu comece? pode começar, pode começar. Não, então assim, pessoal, basicamente o da Ether a gente fez um lift and shift, tá? Então a gente tirou de máquina virtual daqui e colocou em máquina virtual lá. Quais foram as principais, ou seja, IAS, né? Respondendo a pergunta. Quais foram as principais diferenças que a gente levou? Quais dessas máquinas aqui, né, pensando no negócio, ela pode ser reservada, né? Porque eu sei que ela não cresce, ela não desce. Qual dessa aqui a gente mantém como pay as you go? Um exemplo Isso. desse. Então, algo que estourou, Black Friday da estrada vai aumentar, precisa aumentar essa máquina também junto para acompanhar esse business, né? Então, essas máquinas a gente pensou qual que é pay as you go. E tem todo um ecossistema ao redor que muda e traz muito benefício, né? Então, apesar de ser IA, IaaS, qual é a forma de replicação que eu faço entre regiões? Qual é a forma de backup? Qual é o tipo de disco para qual tipo de workload? Ele é ultra que eu vou usar? Ele é o premium? Eu preciso de mais velocidade nesse disco ou não? Então, a T-Systems, né, ela é provedora de cloud privada para SAP, a maior provedora de cloud privada do mundo para SAP, mas quando a gente olha em funcionalidades, a nuvem pública tem muito mais sabores, né? E ela te dá uma dinâmica de que apesar de você estar indo IaaS para IaaS, você já tem uma série de benefícios nesse satélite, né? Ao redor dessas pequenas opções que você pode ir escolhendo para reduzir um custo. Então, esse daí que é interessante de fazer, né? Eu não sei aí, Jim, agora que você pode falar um pouco de futuro, né? Que eu acho que a gente não chegou nessa pergunta, mas se existe um interesse, pelo menos no curto, médio prazo, de PaaS, SaaS, ou se
você pretende manter do jeito que está e investir mais ao redor, né? Mais talvez com IoT, Big Data, plugando no SAP? Hoje o que eu penso é mais ao redor, sabe? Mais ao redor. A gente tinha, nosso roadmap tinha algumas coisas. Primeiro era ir para a nuvem, fomos. Segundo era unificar todos os SAPs, que eu tinha 2, a gente tinha que fazer gestão de 2, acabamos agora. Então agora que a gente acabou isso tudo, o projeto do ano que vem é a gente migrar do SAP atual para o HANA, né? Então a gente está analisando como é que vai ser isso, qual vai ser o impacto disso na nossa infraestrutura, que eu sei que a máquina é diferente. Uma coisa para quem não sabe, a ETRA, por exemplo, ela não vende para cliente final, né? Então o Black Friday não acontece muito com a gente, por exemplo, esse efeito que acontece igual num site, o site precisa expandir, reduzir on the fly. No nosso caso, isso não acontece isso. Mas o que a gente precisa fazer pode ter hardware que a gente está percebendo que ele está começando a ficar o consumo de CPU, de memória ou de disco está crescendo, a gente precisa atuar nele, mas isso aí quem faz para mim é a T-Systems. Ela fica monitorando, tem os limiares que eu tenho lá, eu não me preocupo com isso, eu nem pergunto para eles em que está, eu não quero saber isso. Eu só tenho com eles lá uma regra de disponibilidade, de SLA de disponibilidade de serviço. Uma coisa importante vocês saberem, ele falou que a gente foi um lift and shift, foi exatamente como estava aqui. A única coisa que, no caso nosso dos servidores SAP, a máquina teve que ser, a gente usou a Azure Disaster Recovery fazendo um archiving log e redo log do banco Oracle para poder fazer isso, aí teve que reinstalar o SAP do outro lado, por causa da arquitetura como o SAP estava na T-Systems. Mas isso aí aconteceu perfeitamente. Foi a única máquina que teve que ser diferente. As demais que eram VMware foram direto. Entendeu? A gente vai investir mais ao redor do SAP, tá, Elber? Ao redor do SAP. Eu quero agora... eu estou pensando muito em machine learning, em chatbots, a inteligência artificial. Agora o que eu quero fazer é eu tenho muita informação coletada pelo meu IoT, eu quero fazer a previsão da minha produção, sabe? Como é que eu vou prever minha produção da forma correta? Eu quero responder uma pergunta que eu tenho, quando eu entrei na ETA, eu cheguei lá e falei, cara, como é que você planeja a sequência de produção? Ah, não, é com a minha experiência aqui. Eu falei, tá bom, beleza. E se você tem que mudar a sequência? Não, aí eu venho cá e muda a sequência. Eu falei, não, beleza, mas, cara, o computador faz isso mais rápido. Não tem jeito do computador fazer isso, não. Eu falei, tá bom. Você entrou no mestrado para responder isso para ele. Não que a gente usa o computador aqui, mas usa muita experiência, porque você tomar umas decisões, o que o cara está fazendo? Ele está olhando o passado. A montadora me pede 5% a mais sempre. Isso não é experiência, não é feeling. Isso aí é histórico mental, entendeu? É a mesma coisa que o machine learning aprende. Então, a gente quer investir mais agora nisso. Usar melhor nossos dados com tecnologia. Então, é isso que a gente quer pensar agora, sabe, Elber? Ao redor. Isso aí, no negócio, né? E aí, respondendo ainda a pergunta e falando como T-Systems, né? A T-Systems, ela tem a SLA, ela tem a gestão do custo, né? Que ela suporta ali a ETRA. Então, cabe a nós também fazer essas solicitações e essas recomendações e essas movimentações, né? Então, olha, Jim, você está utilizando um Express Route Unlimited, por que a gente não muda esse modelo? Você está usando aqui um Oracle, um SQL Server instalado no IAS, por que a gente já não vai para o modelo PaaS, né? Para esse SQL Server e a gente abstrai essa camada de IAS aqui desse servidor que não faz sentido, né? Então a gente está, mas isso parte da T-Systems, né? Porque do Jim parte o negócio. O que ele vai usar de tecnologia para ajudar o negócio? Se ele vai mudar de SQL Server no IAS para o PaaS, isso parte da T-Systems em fazer essa recomendação, porque é algo puramente técnico, né? Exato. Não influencia ali o valor do business pro Jim, né? E alguma coisa que o pessoal perguntou assim, mas reduziu, então você deve ter talvez reduzido o poder das suas máquinas. Pelo contrário, as máquinas ficaram mais potentes. Para o usuário geral, porque ele faz no dia a dia no SAP, para consultas pequenas, processamentos pequenos, é insignificante. Mas quando ele busca relatórios de profundidade 1 ano inteiro, 2 anos, ficou 30% mais rápido. Então, fechamento contábil mais rápido, entendeu? Então, assim, isso tudo, quando a gente fala assim, em redução de preço, talvez a gente fique pensando em reduzir abrir mão de algo, a gente não abriu mão de nada.
Então a gente ainda pode reduzir algumas máquinas que foram como elas eram antes, mas assim, o interessante é pensar que foi um trabalho tão bem feito que foi bom para ambas as partes, entendeu? É isso aí. Pessoal, fiquem à vontade para mandar mais perguntas aqui para o Jim, tá? Eu vou até chamar o Martinho aqui para a gente falar um pouco sobre a visão da Microsoft, né, para esse workload de SAP. Martinho, a gente tem o produto SAP on Azure, né, cadastrado aí no Marketplace da Microsoft. Esse ano, se não foi um dos principais e produtos de mais sucesso aqui que a T-Systems ofertou e vendeu para o mercado junto com vocês, né? E quando a gente fala tudo isso, né, que a gente conseguiu redução de custo, que a gente conseguiu migrações ali em menos de um mês, que a gente conseguiu melhorar o tempo de performance do ambiente em 30%, tem um porquê por trás, né? Tem todo o investimento aí que a Microsoft, junto com seus parceiros, tem feito na plataforma, né? Tem uma visão, tem um roadmap, né, do que vocês ainda querem melhorar ainda mais nessa plataforma. E aqui, para a gente não ficar só no benefício, mas entender como a gente pode materializar esses benefícios, eu queria que você mostrasse aí, contasse um pouco para a gente o que é a visão da Microsoft para esse workload SAP, por que ele é importante, né? E o que vocês têm de solução, o que vocês têm pensado para esse workload no futuro até. Tá no mudo aí, Martinho? Bom dia, pessoal. Agradeço dia. aí a todos aí, os nossos ouvintes aí. Agradeço ao depoimento do Jim aí e a T-System pelo convite aí. A T-System é um grande parceiro global da Microsoft. Então, está ali no ranking dos parceiros premium. E, sim, a Microsoft tem investido muito nos últimos anos na plataforma Azure, especialmente no pilar de SAP on Azure. Ela estruturou esse pilar como um dos principais pilares da companhia, né? E vem ao longo dos anos aí conquistando diversos clientes, com depoimentos aí parecidos aí do Jim. Agradeço aí, porque esclarece a dúvida de muitos clientes que nós temos, né? Que ainda está com o seu data center on-premise ou no modelo de host tradicional, de colocation, e a gente tem investido muito nesse pilar. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, né, e vocês avisem quando estiver vendo aqui. Tá bom. Roda a apresentação? Estão vendo? Ainda não. Agora sim. Então, e a pergunta é que muitos clientes, né, como o Jim já citou, por que, né, por que movimentar para a nuvem? E a gente vem responder por que SAP on Azure, né? E eu começo já dizendo que nesse ano 2020 a Microsoft foi reconhecida como o parceiro preferencial, né, de nuvem pública, para poder hospedar os workloads SAP pela própria SAP. Isso é público, está na página da SAP. A gente concorreu, obviamente, com os outros grandes provedores de nuvem pública, e fomos vencedores aí do prêmio da SAP, uma cloud preferencial para hospedar. Isso deve-se muito a uma parceria que existe entre a Microsoft e a SAP, uma parceria de mais de 30 anos, né? Estamos falando de 3 décadas, desde que o SAP é um client server, do R3, do 92. Pouca gente se dá conta, né? Mas sempre houve uma parceria muito forte. O SAP GUI sempre rodou no Windows, nos desktop. Sempre houve uma integração do Outlook com o SAP, então o setor de compras sempre mandou um e-mail para o seu fornecedor a partir do SAP e respondeu isso, e teve a resposta no SAP através de uma integração com o Outlook. O BW sempre foi... antes do Fiori, utilizava o Excel com um plugin, né, o famoso Bags Analyzer, como principal ferramenta de front-end para a consulta dos dados do BW. Então, essas empresas sempre se conversaram muito próximos, desenvolveram soluções juntas, né, em conjunto, e, além disso, a SAP, por confiar nessa estratégia da Microsoft na plataforma, ela hoje roda no mínimo 17 sistemas internos da SAP rodam dentro da plataforma Azure. A Microsoft também é um dos maiores clientes de SAP do mundo. Então, toda a operação Microsoft
toda licença que é comprada, ou todo dólar que é faturado, passa dentro do SAP da Microsoft, que também está rodando no Azure. Né? Já isso há mais de 3 anos aí que o SAP da Microsoft roda também no Azure. Então, nós vendemos para o mercado aquilo que nós usamos. O provedor, o fabricante usa a plataforma Azure com seus sistemas internos, nós, como clientes da SAP, utilizamos a plataforma Azure, então a gente conhece a fundo, né, todas as dores, o que é necessário para manter um ambiente de alta criticidade, né, 24/7, siga mil sol, que tem aí tempos de janela para manutenção restritos, né, então a gente conhece isso e aplica isso no dia a dia. E não menos, né, a SAP reconheceu a Microsoft devido ao investimento e todo o trabalho que tem sido feito ao longo desses anos. Nós somos a nuvem pública com o maior número de regiões ao longo do mundo. Esse ano conseguimos em setembro aí colocar a segunda região no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, primeira região no interior de São Paulo, e temos aí 60 regiões, mais 3 que são governamentais e ficam ocultas, né, nos Estados Unidos, então, utilizadas pelo Pentágono, pelo governo americano. Isso também já dá uma visão de como é importante para nós segurança, disponibilidade, né, ter uma nuvem, uma plataforma robusta, a ponto do Pentágono, o governo americano, utilizar a Azure para guardarem seus dados e também operarem aí sua estratégia. E como que a gente faz isso, né? Como que ter tantas regiões assim, dá a opção para o cliente rodar o dado nos Estados Unidos ou na Europa, temos clientes globais aí com um SAP em determinado país, mas que atende usuários no mundo todo, né? Investimento maciço em conectividade, em segurança, tem o próprio backbone da Microsoft, que interliga todas as nossas regiões, backbone de fibra submarino, mais de 160 locais de conexão, né, onde você pode contratar uma MPLS local até um endpoint, e a partir desse endpoint você acessar o seu ambiente nos Estados Unidos via backbone Microsoft. Então, você acaba pagando um link local, mas está acessando o seu SAP em outra região do mundo. Então, a gente tem, por exemplo, capacidade hoje para ter uma porta lá no nosso data center de 100 gigabits. Não achamos nenhum cliente que solicitou ainda isso. Hoje está no máximo aí 10 gigabits de um link WAN de conexão. Nós já temos a tecnologia disponível. Então, a gente está sempre inovando e investindo para que não haja bloqueios para o cliente também inovar e também avançar na inovação, na transformação digital. A gente está tentando sempre um passo à frente nessas questões de conectividade, segurança e manter a nuvem sempre robusta, né? Segurança, né? Com tantos anúncios aí de invasão, em data center, em sequestro de servidores e tudo, nós somos a nuvem pública que mais investe em certificações. Então, certificações tanto financeiras, SOCs e outras, as ISOs tradicionais, certificações por países e por indústria, né? Como a gente pode ver aqui, da União Europeia, do Canadá, FDA, temos diversas certificações para garantir que, uma vez o ambiente hospedado no data center Azure, o cliente tem a certeza que aquele data center foi certificado, aquela operação está certificada e ela pode ser facilmente consultada, os relatórios emitidos por essas entidades, fica disponível, e a gente tem aí como suportar o cliente numa auditoria externa, por exemplo, e dar toda a segurança que ele precisa para operar o negócio. Temos um leque de clientes, todos esses clientes do slide, tem muito mais, né? A gente acomodou aqui para ficar visual, mas são produtivos, né? Isso não é projeto, já está em produção no Azure há alguns anos, então nós temos aí logos aí que com certeza operam 24/7 no ambiente crítico e que não admite longas paradas, então a gente tem muito cuidado e isso mostra a confiança que o mercado tem na nossa plataforma. A Microsoft é muito lembrada por Windows e Office. A gente, aos poucos, tem mostrado que não. A gente não é só mais o Windows e Office. A gente oferece uma gama de serviços e produtos, um portfólio imenso, que suportar o negócio e trazer valor para o negócio. Como o Tim falou, a nossa missão agora é trazer valor para o negócio, né? De que maneira? A gente simplesmente tira do cliente a preocupação com IaaS. Obviamente,
como qualquer nuvem pública, nós vamos ter redução do TCO, nós vamos ter simplificação de arquitetura, nós vamos oferecer uma nuvem robusta. Nós somos a nuvem aí que tem a maior variedade aí de VMs, né? Desde para atender um pequeno cliente, uma VM de 192 GB para o HANA, se for o caso, até VMs com 12 teras. Inclusive, essas VMs de 12 teras disponíveis no Brasil já, desde julho. A gente já tem toda a capacidade em VMs aqui no Brasil, disponível para os clientes que pretendem fazer um projeto para HANA, para S4HANA, BW4HANA. Mas a nossa nuvem também aceita todos os ambientes, como Oracle, SQL, então o cliente pode migrar do jeito que está e depois, como a SAP postergou, né, até 2027 o suporte para o ERP sobre o NDB, o cliente tem calma, tranquilidade para fazer isso, vai do jeito que está para a nuvem, reduz TCO, simplifica a arquitetura. A gente tem um trabalho de Web Architect que a gente pode entrar na arquitetura e fazer toda uma sugestões para o cliente de como otimizar isso e depois repensar a estratégia, se ele vai para o S4, se ele vai no modelo IA, se ele vai para o modelo de subscrição, o que ele vai fazer, né? O que vai ser mais vantajoso. Mas, de imediato, por exemplo, ele vai ter uma facilidade para ter uma trilha de projeto adicional, que em alguns minutos ele consegue subir. Minutos eu não digo, porque o SAP sempre é um pouquinho mais complexo. Você tem, depois de subir a VM, você tem algumas configurações a serem feitas. Então, em algumas horas, ele vai ter um ambiente de projeto paralelo disponível, ele vai conseguir faturar e dividir melhor esse custo, né, entre os clientes internos, os departamentos. Ele vai conseguir desligar esse ambiente de projeto no final de semana, ele vai conseguir otimizar custo e simplificar, dar opções para o negócio, né? Fazer com que o negócio, tirar aqueles blockers que a gente tem na arquitetura on-premise, de prazo, de entrega, de expansão do data center, o CIO preocupado se tem diesel no gerador. Acho que todo CIO tem uma coisa mais importante para fazer do que ficar preocupado com o contrato de manutenção de no-break, se tem diesel no gerador, se a carga de energia vai suportar novas aquisições. A gente tira isso da frente, como o Jim falou, a gente provém infraestrutura robusta, provém um SLA agressivo, usamos uma arquitetura totalmente certificada pela SAP, então não é qualquer VM que pode rodar um ambiente SAP. Existe uma nota que regula isso, essa SAP Note aqui, regula versões de produtos, soluções suportadas, modelos de VMs. A gente tem lá bem claro o modelo, a capacidade, o número de SAPs para o cliente fazer, por exemplo, uma comparação com o que ele tem hoje de SAPs e ele migrar exatamente muito próximo o que ele precisa de SAPs na nuvem. Porque a gente tem um foco muito grande em eliminar o oversizing, eliminar um custo que hoje é muito comum no on-premise, né? Ocioso, se pagar por aquilo que você não usa, isso o mercado não aceita mais, né? A gente tem noção e a gente gosta de ajudar o cliente a ter o sizing correto, nem menor, nem maior. O sizing correto para entregar toda a capacidade que ele precisa e sustentar a operação dele. Então, esse tipo de informação está disponível na nota, está disponível no site da Microsoft, em português e em inglês, e a gente tem todo, junto com o suporte da T-System também, a gente tem todo, quer ajudar os clientes a entender isso e a migrar para a nuvem o mais rápido possível. Temos a questão dos discos, que você mencionou, uma oferta grande aí dos tipos de discos, né, que são recomendados para o SAP. Normalmente a gente usa Premium SSD, em alguns casos podemos usar o Standard também SSD, para garantir performance, para garantir um alto throughput, aí, principalmente para os bancos NDB, né, que muitas vezes o cliente não está nem numa história de high-end, mas com disco mecânico, não está ainda. Então, só essa mudança para a nuvem já traz melhoria de performance, através de discos SSD e storages aí de alta capacidade. Sem falar no custo, que storage na nuvem é muito mais barato comparado com storage aquisição para fazer storage on-premise, ter essa aquisição anual aí. E a Microsoft, ela também não tenta reinventar a roda. Então, a gente sempre está aliado aos grandes fornecedores do mercado, servidores com processadores Intel e AMD, storage, a gente é muito próximo da NetApp. A NetApp desenvolveu um serviço em cima da plataforma Azure, né, que é o Azure NetApp Files, um serviço que já está certificado para HANA, certificado para SAP,
que aí fornece o quê? Possibilidades de arquitetura híbrida, parte do landscape do cliente na nuvem, parte on-premise, se ele por algum motivo ainda não puder levar tudo para a nuvem. Oferece facilidades na hora de você ter um cluster na camada de aplicação, um cluster na camada de banco de dados, backup instantâneo via cópia de storage, cópias instantâneas de ambiente de produção para QAS através do recurso de flash copy. Então, para grandes soluções, para grandes ambientes com teras e terabytes, esse serviço é muito bom e ele fornece agilidade, coisa que hoje alguns clientes penam para fazer. Eu não faço cópia do meu QAS 2 vezes por ano porque eu tenho que restaurar um backup de 15 teras e tenho que, com a NF, isso é resolvido e a gente consegue entregar valor aí para o cliente ter ambientes de teste, ambientes que exigem um teste mais sério de algumas soluções, de algumas implementações, a gente consegue fornecer esse tipo de serviço de alta performance, aí com SLA de 99,99%, tá? Em cima desse serviço. Além disso, a gente consegue fazer replicação entre regiões, tanto da parte de aplicação quanto da parte de storage, com esse serviço da NetApp. Isso facilita toda a parte de disaster recovery, de alta disponibilidade. Então, a gente consegue entregar ambientes altamente robustos aí com SLA de 99,95%, 99,99%, para suportar ambientes críticos aí de operação 24/7, tá? Mas o mais legal é que, ok, resolvemos essa parte do IaaS, resolvemos toda essa redução do TCO, isso já é consagrado na nuvem, isso vai acontecer. E o próximo passo, né? Como é que a gente ajuda o cliente na transformação digital? Como é que a gente traz valor para o negócio? Esse é um ponto que eu acho que a plataforma da Microsoft, o Azure, ele tem muito a acrescentar. São mais de 300 serviços na nuvem, em diferentes tópicos, né? Analytics, eu tenho segurança, eu tenho toda a parte de computação, eu tenho a parte da IoT, Machine Learning, e a gente consegue, por exemplo, já de cara, auxiliar os clientes com a questão do SSO, né, do Single Sign-On, facilitando aí, agora com todo mundo em casa, né, você imagina o risco que aumentou com todo mundo acessando o ambiente corporativo através do seu device, de um device doméstico ou de um device aí, de um smartphone, de um tablet. Então, aumentou, a preocupação com segurança aumentou muito. Então, é possível fazer com nosso serviço de nuvem do Azure AD, integrado com o AD do cliente, habilitar segundo fator de autenticação, eliminar esse risco de conexão, de alguma conexão indevida ao ambiente corporativo, conectar o ambiente corporativo, o funcionário em casa e aplicações no Azure ou em outras nuvens e outras soluções SaaS, né? Tudo isso de forma segura, via certificado, facilitando aí, trazendo valor, porque facilita a vida do usuário, múltiplos logins e senhas, que ele vai anotar isso em algum lugar, que ele vai ter uma falha de segurança, a gente consegue eliminar esses riscos, né? Facilitar aí a vida do cliente, propondo uma nuvem segura, um acesso remoto seguro, tá? Martinho, você me permite adicionar? Esse tema está muito ligado agora com a pandemia, que está todo mundo preocupado com a continuidade de negócio e como que eu vou deixar meus funcionários trabalhando de casa. E a primeira reação de todo mundo foi: vamos colocar VPN para todo mundo, né? Que isso daí começa a se tornar inviável, né? E tem um caso bem legal que eu tenho acompanhado e participado, que é como você já usa o AD, como você já começa a utilizar aquele conceito de Zero Trust Security, de você fazer autenticação sem ser por VPN, mas uma autenticação no portal da Azure, para ela sim te conectar com o seu SAP, que vai estar ali por trás publicado. Então você não precisa ficar usando o SAP Router para fazer isso, você deixa o SAP Router para o objetivo dele, que é ali a conexão com a SAP. Então, e tudo muito simples, né? Você não está subindo ali aquelas soluções
que era conhecida, super pesadas de você fazer acesso remoto, virtualização de aplicação, tudo muito nativo ali do AD, né, o P2 principalmente, que você vai ativando essas seguranças e você coloca o SAP ali numa camada por trás, né, que o usuário ele faz um duplo fator de autenticação sem precisar de VPN, de qualquer dispositivo, e ele acessa o SAP de onde ele estiver, né? Então, eu acho que está muito ligado esse assunto com o momento que a gente está, da pandemia, né? Que as pessoas estão um pouco, até com um pouco perdida. O que eu vou fazer, né? Vou colocar VPN para todo mundo, vou comprar computador para todo mundo, vou fazer desktop virtual para todo mundo. Então, tem soluções paralelas e melhores do que VPN e desktop virtual, né? Que foi o que se Exato. muito falou nessa pandemia. Mas bem legal esse ponto. Exato, e a gente consegue conectar tanto as soluções. Hoje a oferta de soluções em nuvem, soluções SaaS é imensa. Então a gente consegue também oferecer segurança para esse tipo de conexão. Então, além da conexão on-premise, um parceiro que vai conectar no site corporativo, né, um fornecedor que precisa ter acesso ao site da companhia, seja para ver questões de um pedido ou de uma entrega. Então, a gente consegue oferecer segurança de forma ampla, né, e abordando todos os aspectos aí de conectividade que a empresa precisa. Isso eu acho que é um valor imenso para qualquer companhia que hoje aí está preocupada com essa série de invasões que a gente vê no noticiário aí, né? As que noticiam, né? Porque existem muitos cenários que a gente não fica sabendo de invasões e perda de dados, mas a gente quer evitar isso ao máximo. Outra questão que a gente acha muito relevante é a questão de consumir a informação que está dentro do SAP. Né? Então, muitos clientes têm aí décadas com SAP, terabytes no RP, terabytes no BW, no CRM, no CCS, para quem é de utilities, no supply chain. E essa forma de consultar e utilizar essa informação, juntamente com soluções não SAP, nem sempre é simples. E a gente consegue ajudar, né, através da plataforma na nuvem, através de Data Lake, através de Data Factory, a gente consegue fazer que tanto um cliente final, usuário da controladoria, sem nenhum código, ele com Power BI, ele acesse um Data Lake que está com um dado replicado lá do um SAP, construa o seu relatório com gráfico, com dashboard, quanto que um cientista de dados que queira fazer alguma coisa mais elaborada, também consulte a mesma fonte de dados e execute aí seus relatórios, suas aplicações. A gente quer facilitar o consumo do dado que já está no SAP e trazer valor para esse dado, né? Fazer com que a empresa possa integrar esse dado do SAP com o dado de soluções não SAP, com dado de soluções de redes sociais, de IoT. Tudo isso pode ser agregado num único relatório, né, no Power BI, e dar diferentes visões aí para o executivo na tomada de decisão, ou mesmo na operação do negócio. Então, essa integração que a nuvem possibilita, através dos nossos serviços de analytics, através das ferramentas que estão disponíveis lá, na parte de storage de analytics, é muito relevante. Isso abre uma fronteira, um leque de possibilidades de como utilizar a informação que já está lá, a informação que está lá parada e que gera custo. Hoje é custo, eu tenho um custo de terabytes armazenado, e está na hora de fazer esses terabytes trazer valor para o negócio. Está na hora de integrar ele com outras informações e fazer o negócio enxergar isso de maneira diferente. Então, a plataforma, o SAP, tanto na plataforma Azure, isso é possível, isso se torna mais simples, né? E os nossos clientes que utilizam aí Power BI, Dynamics, Office 365, integrado com SAP, integrado com, agora também o Teams está tendo novas funcionalidades, tenho certeza que é uma experiência que os clientes aprovam e a gente vai exemplificar mais. Por exemplo, a gente tem mais de 85 conectores disponíveis para conectar os nossos serviços de analytics aí em diversas aplicações. Para o SAP, nós estamos todos esses conectores em verde. Então, já está lá pronto o conector. Não vai ter esforço nenhum para conectar numa base SAP, num ECC, num HANA, num BW, fazer a extração do seu dado, jogar para um Data Lake, jogar para um SQL Pass, usar o Power BI, usar uma outra ferramenta que você queira para exibir o seu front-end de dados.
a gente já tem isso pronto, isso está em contínuo desenvolvimento e a gente sempre está aprimorando com novos conectores, facilitando a consulta dos dados do SAP. Né? Outro ponto é um exemplo prático aqui, né, de como essa integração, tendo o SAP na nuvem, a integração com a plataforma que a Microsoft tem, seja Office 365, seja Outlook, seja serviços de Analytics. Então, imagine que um executivo, ele vai aprovar uma requisição de compra, podendo aprovar ou rejeitar, digitando um texto, justificando o que ele está fazendo, diretamente no Outlook através do smartphone. Ele não logou no SAP, ele não precisou fazer login no SAP, através do e-mail, ele vai lá, aprova a requisição, isso já é automaticamente atualizado no SAP, uma outra pessoa que consultar lá via Fiori vai ver a requisição aprovada ou rejeitada, e o executivo, dentro de um táxi, de um Uber, ele fez esse trabalho, indo para o aeroporto, ele não precisou conectar no SAP. Então, isso é valor para o negócio, é simplificação, né? Você acaba utilizando as ferramentas, aumentando o poder de uso das ferramentas, por exemplo, como o e-mail. Então, essa integração, eu acho que é de grande valor, e ela está muito além só de, a gente fala de IaaS e redução do TCO. Nós estamos falando aqui de trazer valor e simplificação, empoderar o usuário, né? Para ele ter a vida mais fácil e produzir mais, né? Liberar ele para pensar em outras coisas. Ele vai aprovar rápido o que ele precisa e vai pensar no que é mais relevante para o negócio. Ô Martim, peraí, esse aí que eu consigo usar no SCC 604 ou não? Esse recurso do e-mail? É. Você tem Fiori? Tem não. Precisaria do... Só no 6, precisa do Fiori, né? Precisaria do Fiori. Mas... Já surgiu um projeto aqui, já. A gente pode avaliar também. Vamos conversar depois, a gente pode avaliar se tem um workaround, até se tem o Fiori e tal, a gente vê, analisa. Workaround é a palavra bonita para gambiarra, né? É isso aí. Não, recurso técnico avançado. Então, é possível também, por exemplo, um chatbot, né, integrado aí, consultando informações do SAP, estoque, consultando o CRM, devolvendo isso para o usuário final, né, num website. Então, trazer valor, tanto para os clientes, fornecedores e para o cliente interno, utilizando melhor a plataforma SAP. Essa é a proposição de valor que a Microsoft enxerga, trazendo, levando, movendo o seu workload SAP para a nuvem. Tá? Excel. Então, muitas empresas ainda, existem usuários avançados de Excel. A controladoria utiliza muito Excel. E pode ser integrado com o Fiori. Uma atualização no Fiori atualiza a planilha, uma atualização na planilha atualiza o SAP. Então, dá para se construir aí relatórios automatizados, dá para se construir, fazer um controle melhor das informações financeiras, tudo integrado, facilitando a vida do usuário, dando agilidade e produtividade. Esse é o principal objetivo, tá? Na linha de frente lá, na ponta, com o coletor de dados, a gente tem como automatizar isso com aplicações, com apps, né, e fazer essa leitura, agilizar esse recebimento e entrega de mercadoria, essa questão de consulta aí da parte produtiva. Então, a gente tem também essa possibilidade de fazer end-to-end, né? Pegar lá da ponta, desde a entrada lá do caminhão, a leitura lá da nota, até o final, na saída da expedição, integrar tudo isso com a SAP, utilizando Power Apps, utilizando os recursos aí de Analytics e fazer um suporte completo para a operação do negócio. Então, esse é o grande valor que a gente propõe para os clientes que estão interessados aí em ir para a nuvem. É realmente facilitar essa jornada da transformação digital. Como o Jim falou, liberar as pessoas de TI para pensar no como melhorar e trazer valor para o negócio e automatizar ao máximo aí toda essa parte de TI, de sistema. Né? Então, esse é o principal valor. O Excel foi acho que a ferramenta mais impressionante que a Microsoft já criou, a mais usada do mundo. A família Power é a família mais interessante que eu já vi recente. Sabe? Ela é realmente poderosa. Faz jus ao nome. E simples, né? Acho que ela ganha a gente pela simplicidade, né? Temos feito muita coisa com isso aqui. Legal. E a questão da resiliência? Bom, como o Jim falou,
a fábrica dele para se parar o SAP. Então, a gente precisa ter uma nuvem robusta. E aí, claro, a gente segue todos os padrões de mercado, temos aí uma questão de durabilidade do nosso dado dentro do nosso data center, numa redundância local aí, 11 noves de durabilidade. Para cada byte que é gravado lá no storage, ele é replicado 3 vezes dentro do nosso data center automaticamente, né? O nosso backup já é redundante, tem GRS, né? Regional redundante, aí tem 16 noves de durabilidade, então ele já é distribuído entre regiões. Então, o cliente fica tranquilo porque, assim, o dado dele é muito bem armazenado, com serviços de alta disponibilidade, com uma durabilidade muito robusta. Em termos de SLA, né? Como que a gente provê SLA? Nós somos aí a única nuvem do mercado que dá SLA em cima de uma única VM. Então, se você subir uma única VM com disco premium, SSD premium, o SLA em cima dessa VM é de 99,9%. Justamente por causa dessa replicação de storage, dessa durabilidade. Então, o cliente vai conseguir, se algum problema acontecer, subir rapidamente uma outra VM e ter os seus dados disponíveis. Temos dentro do mesmo data center um conjunto, né, o Availability Set, que é você conseguir nomear, distribuir as suas aplicações em diferentes VMs, em diferentes racks, para que você tenha pontos de falha, né, de manutenção, de poder desligar uma VM e o seu sistema não parar porque ele está em outro rack, se existe outra VM em outro rack operando. E aí o SLA sobe para 99,95%. Temos SLA entre zonas. As zonas de disponibilidade estarão aqui no Brasil também, agora a partir do próximo ano, 21. A gente vai ter na região 1 zonas de disponibilidade, além do DR na zona 2, que é no estado do Rio. Tá? Então, isso já está no nosso roadmap, confirmado aqui para a região Brasil. Já temos isso nas regiões, várias outras do mundo, Estados Unidos, Europa. Paridade entre data centers, tem data centers que já são aí direcionados para CDR um do outro, né? Então, você já tem muito do dado replicado entre esses data centers para garantir que, se uma região cair, que é uma coisa difícil de acontecer, porque um data center Azure é muito robusto, mas se essa região cair, já tem um data center previamente replicado em outra região para rapidamente subir as VMs e o cliente poder voltar a operar. Então, a gente tem uma preocupação muito forte com a questão da disponibilidade e continuidade dos negócios. E a gente tem esse nível de SLA. Para ficar mais claro, por exemplo, um SLA de 99,9, ele te dá uma parada máxima mensal de 43 minutos. Então, assim, dificilmente o on-premise vai ter um data center vai ter um data center que fornece um SLA tão robusto quanto esse. Eu acho difícil. Eu ainda não vi na prática. Né? Então, até mesmo em questão de resiliência aí, de continuidade do negócio, ir para a nuvem é a bola da vez. Os clientes têm que pensar isso de maneira mais rápida possível. Backup, né? Preocupado com backup, que é uma atividade necessária, que é auditada, que tem que funcionar, né? Você só descobre se o seu backup está sendo bem feito quando você precisa fazer um restore, né? E às vezes aí você pode ter surpresa, né? Porque lá, backup, no log lá do backup sucesso é uma maravilha. Faz um restore para ver se está tudo certo, porque, cara, pode ter surpresa, né? E pensando em HANA, então nós temos na plataforma o Azure Backup, que ele já faz backup das VMs, ele faz backup do SQL Server e ele faz backup do HANA. O backup do HANA usa uma API para soluções SAPs, né? O Backint é uma API certificada. Então, ele faz backup incremental, backup full, backup dos logs. E aí, no portal, você acaba tendo um console único de administração, você guarda esse dado em blob storage, num custo bem reduzido. Você tem como arquivar ou deixar esse backup disponível de forma mais rápida. Todas as facilidades. Então, você tem redução do TCO, simplicidade na administração do backup, você tem um RPO de 15 minutos aí para voltar um backup desse, né? Então, facilita. Mas existem clientes que não estão no HANA ainda, tem clientes que estão no Oracle, então tem clientes que tem outros bancos de dados, um ASI. Então, nós temos ferramentas também certificadas para rodar no Azure, a maioria, todas elas, com Vault, NetBackup, da AMC da Dell, Vim, temos todas essas ferramentas certificadas, até com VM já
com imagens pré-instaladas para o cliente fazer o deploy disso em Azure e administrar da melhor forma os seus backups, mas também salvando esse blob storage, também reduzindo o custo, né, de armazenamento e podendo gerenciar aí o ciclo de vida desse dado de forma segura, né. Um dado interessante para quem não conhece a plataforma, depois que você cria lá um cofre, né, na plataforma Azure, e por qualquer motivo você queira, o administrador queira apagar esse cofre, e você vai lá, clica que você quer apagar, tem que confirmar, tem que escrever, tem que fazer tudo. A hora que você fala, não, eu fiz tudo, quero apagar o cofre. Aí ele te dá uma mensagem, legal, volte daqui 3 dias para você conseguir apagar o cofre. Ele não deixa, até para evitar uma operação desastrosa que alguém está fazendo por engano. Então, ele marca que vai ser apagado, só que ele não apaga. Ele fala, daqui 3 dias você volta aqui e confirma. Aí eu apago o seu cofre. É para dar tempo a pessoa refletir, ver se não está fazendo nada errado, e alguém reclamar que aquele cofre não pode ser apagado. Então, é uma questão de segurança aí operacional. Tá? E aí, a gente tem um resumo, né, de algumas vantagens que a gente tem no Azure, como plataforma, né, que tem esses 2 battle cards, como esse material vai ficar disponível depois, então, para os clientes terem uma ideia, né, poder fazer as suas comparações, né. Um grande portfólio de clientes produtivos, escala global, né? A gente tem aí uma parceria muito forte com a SAP, e agora temos o programa de Embrace também, que possibilita aí o cliente comprar toda aquela parte de extensão de SAP Cloud Platform, os serviços PaaS e SaaS da SAP via Microsoft, via papel Microsoft, com suporte Microsoft. Devido a essa parceria, a gente tem essa aproximação. Então, o cliente tem a opção de poder utilizar, por exemplo, serviços do SAP Cloud Platform junto com a S/4HANA, junto com outras soluções da nuvem, seja a nuvem da SAP, seja a nuvem IaaS, tudo isso integrado, e a gente consegue fazer um link privado entre essas diferentes nuvens, né, eliminando latência e provendo aí facilidade aí para a adoção dessa tecnologia. Um grande portfólio aí na questão de computação, modelos IVMs e as suas evoluções, né? Os novos modelos de IVM da série E, AS, EDS, com processadores AMD, entregam 40% mais SAP do que o modelo anterior. Então, os modelos V4, eles normalmente são mais baratos, entregam mais capacidade, né, mais SAPs, e isso é uma evolução constante. Isso é fácil do cliente adotar essas novas VMs. Então, é aquela história. Eu consigo aumentar a capacidade, trocar minha VM e vou pagar menos, né, por isso. Conectividade ultra rápida, temos aí uma gama de serviços de conectividade para o cliente escolher o que melhor se adequa a ele. A questão de storage muito forte. Temos também uma nuvem, uma rede própria, né, interna de comunicação entre as regiões, sem depender de qualquer provedor de telecomunicação. Temos arquitetura, referência, tanto em português quanto em inglês, ali no site da Microsoft, de arquitetura, arquitetura referência para NetWeaver, para HANA, para HLI, que é o nosso HANA Large Instance, que é o Bare Metal, que aí estamos falando de servidores físicos em data center dedicado, com até 24 teras de RAM. Enfim, a questão de identidade, a questão de ser certificados, né, que a gente comentou, de todas as certificações disponíveis. Então, são razões aí para que o cliente pense na plataforma Azure como uma das melhores opções aí para mover, tá? Você rodando no Azure, tem toda uma questão aí de benefício de licenciamento, pagamento em reais, né, preço lista em reais, você tem toda uma questão de proteção de preço quando você faz uma reserva ou faz um planejamento financeiro, né? SLA, segunda região que já chegou, investimento maciço em segurança, investimento maciço aí na plataforma em novos serviços que estão por vir, tá? Então, tudo isso, pessoal, também associado a um grande fator que a Microsoft abraçou essa bandeira, que é a questão da sustentabilidade. Então, todos os nossos data centers aí estão buscando aí a emissão zero de carbono. A Microsoft está investindo pesadamente aí em pesquisa e tecnologia com os data centers aí
submersos, né, na água do mar. Recentemente já foi publicado que depois de 3 anos aí retiraram um data center para ver como era a experiência, como foi a experiência, o número de falhas, de VMs, foi super bem avaliado, houveram poucas falhas dentro do esperado, dentro das falhas que acontecem no data center tradicional, porque assim, claro, os data centers de nuvem, as falhas também ocorrem. Também o disco para de funcionar, a VM. O que acontece é que as equipes internas são muito ágeis e nós temos uma tecnologia de manutenção contínua. Então, o cliente final não percebe. Mas o equipamento está sendo constantemente trocado, né, constantemente atualizado. Né? Então, é uma coisa que o cliente esquece, né, que acontece. Não, mas continua acontecendo. Todo dia são trocados vários discos, né? Essa recorrência é normal em qualquer data center aí de qualquer operação. Então, o tema sustentabilidade é muito importante, segurança é muito importante, investimento aí de $1 bilhão por ano em segurança, Azure Sentinel, uma série de testes de invasão que são constantes, equipes dedicadas para ficar tentando invadir, né, e descobrir falhas da plataforma. Então, antes que um hacker aí, né, a gente tem o hacker do bem, tem equipes dentro da Microsoft que fica testando continuamente, né, tanto é que eu tenho minha assinatura da Microsoft. Se eu deixo uma porta aberta para o mundo sem nenhuma segurança, não dá algumas horas, já chega um e-mail de alerta que você tem uma porta aberta, pode fechar que está expondo o seu ambiente, mesmo sendo um ambiente de teste, mesmo um ambiente que não tem nada. Se alguém invadir, não vai acontecer nada. Tem que fechar a porta, tá? Não pode ficar aberta. Então, a gente investe muito nisso, nesses pilares, para dar segurança para os clientes e para poder aí trazer valor para o negócio. O mais importante para a gente é como ajudar a fazer essa movimentação, aí, essa transformação digital, fazendo com que o cliente pare de se preocupar com infraestrutura, com automação, se preocupe com o negócio, tá? Era isso que a gente tem aí, foto de um dos nossos data centers aí, nos Estados Unidos, no estado de Washington. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Se tiver alguma questão, a gente pode falar. Muito bom, Martinho. Tem duas questões aqui, que os fatores para reduzir custo, né? E uma segunda que se vale mais um cenário em SaaS, em nuvem pública. Queria que você, enquanto você dá uma lida, aí eu queria comentar algumas coisas sobre sua apresentação, Martinho. Sim. Antes de você responder, tá? E eu também já vou responder essa primeira, que é da variação mensal do budget, né? Primeiro alguns comentários, né? A gente que está trabalhando com SAP on Azure, a gente passa até rápido, né? A apresentação da parte de IaaS, de infraestrutura, né? Porque realmente é muito resiliente, isso dá pouco problema, né? Então a gente já avança para a parte do satélite, o que eu posso fazer ao redor, como que eu posso implementar uma estratégia de data lake, como que eu posso usar mais a plataforma Power Apps, Power BI ao redor. Isso tudo ficou claro aqui para a gente como pode ser usado, mas o que eu acredito que as pessoas devem estar se perguntando legal, eu tenho todo esse ecossistema ao redor, mas a tecnologia está pronta e o tempo, né, e o projeto e o investimento para desprender disso, como que a Microsoft poderia ajudar a gente iniciar alguns projetos desse tipo. E eu queria pegar nesse ponto, né, porque não adianta ter a tecnologia pronta se você não tem o tempo ou o investimento ou não sabe por onde começar a investir nesse satélite aí ao redor do SAP, né. Duas coisas que eu quero destacar. A primeira é a simplicidade, tá? Quando a gente falou aqui, o Jim, usar uma plataforma de Power Apps, usar uma plataforma de Power BI, conectar as coisas lá, é muito simples, né? É muito simples. Até a parte de Machine Learning, que é o que mais assusta, se você está iniciando um projeto de Machine Learning, talvez dá para usar um alto Machine Learning ali, também é self-service, tem um estúdio, é muito simples também de você dar esses primeiros passos, né? Mas esse projeto que eu vou iniciar é algo super avançado? Talvez não,
mas te facilita a você criar ali o famoso MVP, né? Você mostrar para a companhia que aquilo tem valor, a empresa vê de fato, não vê só um PowerPoint, mas vê de fato um protótipo daquela ideia que você tem e você conseguir avançar e evoluir no seu produto. Então, muitas coisas, até aqui dentro da T-Systems, a gente fez um primeiro estudo, fez um primeiro auto machine learning ali dentro, preparamos um CSV, código simples em Python, fizemos um primeiro machine learning e apresentamos com Power BI. Né? Ó, pessoal, esse é o protótipo que a gente tem, a gente quer ir para frente. Na hora que o executivo, né, na hora que a diretoria vê algo pronto, né, você consegue criar um roadmap em cima daquele produto mais fácil. Então, acho que esse é o primeiro fator que eu gosto de destacar, que o satélite ao redor do SAP na Azure é de simples acesso e de simples utilização. Isso é muito bom, né? Ah, mas Elber, mesmo assim eu não consigo fazer isso, né? Quanto que eu vou gastar em consumo de Azure? Quem vai fazer isso para mim? Primeiro ponto, né? A T-Systems e a Microsoft, a gente tem diversos programas de crédito, né, que a gente incentiva o cliente a fazer uso da Microsoft, né? Então tem incentivos desde migração, incentivos de crédito para você utilizar naquele ano, e principalmente quando é workload SAP, os incentivos são mais legais ainda, né? Porque a gente entende que isso é importante para o cliente. E o segundo ponto que é Microsoft, né? O profissional de Windows Server e Outlook, o novo mundo dele é o Azure, né? Então, o conhecimento não é tão escasso quanto a gente vê conhecimentos em plataformas open source, que às vezes que os clientes querem começar um projeto e falta gente ali para ajudar, falta gente para iniciar o projeto. O universo Microsoft é de mais fácil acesso, é de mais fácil conhecimento. A gente vê mais profissionais cada vez mais tendo esse conhecimento em Azure e evoluindo para essa carreira em Azure com mais facilidade. Então, eu tenho o benefício da simplicidade, que eu mesmo posso começar um projeto ali, eu tenho o benefício dos créditos e dos incentivos, que eu posso começar com uma ajuda financeira, e eu tenho o benefício do universo Microsoft, que esse conhecimento é universal. Muita gente sabe do mundo Azure, então não vai ser difícil você procurar um provedor de serviços como a T-Systems ou outro, que vai ter falta de conhecimento em te ajudar nos seus projetos. Né? Então, isso eu acho legal de frisar aqui como importante do que o Martinho ele apresentou tudo. Né? A pergunta que a gente tem aqui é: a variação mensal no budget dos serviços em nuvem alta? Caso afirmativo, qual é a porcentagem de variação mensal? Tá? Eu vou falar uma experiência nossa, tá, dos clientes que a gente gerencia, aí depois o Jim pode completar se ele quiser. Quando a gente fala de workload SAP, esse tipo de workload em específico ele não tem uma variação muito alta. Tá? O workload SAP, esse workload Enterprise, ele é de mais fácil previsão, né? Do quanto que ele vai usar, do quanto que eu devo gastar e etc. Tá? Eu consigo já fazer essa parte de máquina reservada com mais facilidade, eu consigo ter os controles mais altos. O que eu vejo como um impacto para o workload SAP na nuvem é o crescimento vegetativo. Tá? Os ambientes SAP, BW, ECC, S4HANA, ele tem uma tendência de ter o crescimento vegetativo, o acúmulo de dados, de storage, aquele crescimento que, se não é feito um housekeeping de uma forma correta, no final do ano, esse cumulativo, ele pode te impactar ali na sua fatura. Tá? Mas eu não vejo uma variação muito dinâmica, como se fosse um e-commerce, como se fosse uma plataforma de streaming, por exemplo, que às vezes tem muito acesso, às vezes tem pouco. O workload SAP, ele ainda é mais previsível do que outros workloads. Essa é a visão que eu tenho aqui dos ambientes SAP que a gente administra. Jim, você concorda? Você tem algum ponto para adicionar? Concordo. O ponto principal assim, para a gestão do custo é o monitoramento ativo e constante, né?
você ficar vendo se tem algum comportamento estranho, saída de dado, data out do ambiente é uma coisa que pode gerar um custo excessivo, então você tem que ver se o backup está sendo feito da forma correta, se a saída de zonas está correndo de forma correta ou incorreta por alguma configuração em nível de projeto. A T-Systems sabe fazer isso muito bem feito e, assim, isso é que eu acho que é o ponto principal. Se você desenhou uma máquina e ela vai ter um consumo... que o SAP realmente não cresce muitos dados, não cresce. Isso é muito... obviamente depende de que empresa você é, né? Se você é uma empresa de supermercado que fatura milhares de notas por segundo, aí a história é diferente, ela já cresce bem mais rápido. Mas no meu caso aqui não. Mas mesmo nota não é uma coisa que é tão grande assim, né, o tamanho do dado. O importante é monitoração. Monitoração, analisar sempre, ver se tem alguma alternativa, se uma máquina sua estiver começando a aumentar o custo, ver se ela foi alocada da forma correta, se é interessante transformar de pay-as-you-go para reservada. Aqui no nosso caso, todas as máquinas SAP, a gente criou elas como reservada pelo nosso planejamento. As outras máquinas que a gente sabia que a gente ia desligar em um ano, a gente deixou com pay-as-you-go, por causa dessa unificação que a gente fez. Então, é importante você saber e ter claro o que você quer fazer no seu ambiente, né? Porque aí se você reserva por vários anos e aí vai desfazer, não é que você está preso aquilo lá. Depois eu fui entender que a reserva na Microsoft, você tem um mínimo de $60 mil ou R$60 mil. É um número assim, que você tem que ter no ano e se você não usar naquela máquina, você pode usar em outra coisa, mas você vai ter pelo menos esse custo mínimo. Para a maioria das empresas, esse valor é muito menor do que você vai gastar no ano por causa do seu ambiente inteiro, né? Seu ambiente inteiro. Então, assim, o importante é gestão ativa, ficar de olho nos dados. Se de repente se um ambiente começar a fazer data out de forma estranha, tem algo errado. Se o ambiente sempre foi gastando X por mês, de repente tem um estouro, algo diferente aconteceu, algum problema aconteceu. Então, ter um parceiro que sabe fazer isso e sabe monitorar corretamente, tá? Isso aí. Martinho, tem a pergunta aqui, a primeira, né? Quais os principais fatores que podem ser adotados para reduzir custos de SAP na Azure? Você quer responder essa daqui? Posso responder? Basicamente, se o cliente ainda não está no Azure e ele está estudando para mover, né, a gente, claro, é feito um assessment, é definido a arquitetura correta, são olhados os early audits, os relatórios de performance do SAP, para eliminar a capacidade ociosa e já levar o workload da melhor forma possível. Uma vez isso estando no Azure, a gente tem uma iniciativa interna que chama Well Architect, que os arquitetos da Microsoft podem ajudar o cliente a fazer um novo assessment no ambiente depois que isso já está operacional, funcionando, e descobrir ali possibilidades de melhoria na arquitetura, descobrir capacidade que por algum motivo está ociosa. Existe uma ferramenta dentro do portal que fica automaticamente monitorando e sugerindo questões de, essa máquina sua aqui você está usando só 5% de CPU, né? É isso mesmo? Por que você não abaixa o tamanho da máquina? Né? Aí você já recebe esses alertas de segurança, de capacidade ociosa que está lá alocada e não está sendo utilizado. Então, isso já é um serviço constante e gratuito, faz parte da plataforma. Claro, além do provedor, por exemplo, que nem a T-System vai fazer também um estudo, e sempre contando com a reserva de máquinas, né? A política da empresa, se ela permite desligar os ambientes de projeto à noite, no final de semana, para você economizar essas máquinas. Então, existem vários fatores que podem ser adotados que a gente consegue uma redução de custo significativo, tá? Tem um fator que eu acho que é fundamental em nuvem pública, que cada funcionalidade ali, cada produto foi criado para o seu propósito, né? Então, no mundo tradicional, no mundo on-premise, no mundo até de nuvem privada, eu tenho lá um storage, eu tenho uma VM, e é a mesma VM eu instalo a aplicação e na outra eu instalo o banco de dados. Eu não tenho sabores ali para cada propósito, né? E quando você começa a ter um produto para cada propósito, primeiro que você tira o benefício da disponibilidade, né? E aí eu estou falando de reduzir custos indiretos, né? Porque indisponibilidade
é prejuízo, né? E o segundo, que cada sabor que você tem outras opções, né? Então, eu estou gastando muito aqui, né? Mas no mundo privado, talvez você usava SSD para o dev, para o QA, para a produção, para máquina de banco, para máquina de aplicação, para fazer backup e para rodar o banco produtivo, o dado vivo. Esse tipo de granularidade que você tem na nuvem pública é o que te ajuda a reduzir custo, né? Eu preciso de SSD para tudo. O meu disco que vai fazer o backup pode ser um HDD, né? A minha máquina virtual que vai rodar minha aplicação precisa ter a mesma configuração da máquina que vai rodar o banco de dados. Então, são granularidades que te ajudam a manter a operação de pé, porque aquele produto foi feito para aquilo, né? Então, eu brinco sempre que tem o carro de passeio e o carro de carga, né? O carro de passeio você passeia, o de carga você leva coisa no carro. Na nuvem privada ou no on-premise, muitas vezes você tinha o carro de passeio e você fazia tudo com ele. Então, a probabilidade dele dar problema e aumentar o custo dele é maior, né? Então, aqui não. Aqui você tem cada produto para um propósito, e isso te ajuda a ter opções, a reduzir custo. E aí tem todo esse background que o Martinho falou por trás, de você ter assessment, de você fazer well architected, de você fazer monitoração constante referente ao custo, que aí são serviços que existem nativos, né, na Microsoft para fazer, e existem os provedores de serviço como a T-Systems que fazem esses serviços acontecerem na prática, né? Tem a última pergunta aqui, que é direto para você, Martinho, inclusive está direcionada, que é: considerando um cenário de implementação do zero de um SAP administrativo financeiro, com alguma customização necessária para atender regulamentação específica do segmento e integração com legados on-premises, você consideraria mais adequado um SaaS em nuvem pública ou privada? Então, diante desse cenário, o que não é uma questão de ser mais ou menos adequado, o que são modelos de operação diferentes. Então, nós estamos falando aqui de um ambiente greenfield, né, uma nova instalação. Então, nós estamos falando do S4HANA, porque vai ter mais SAP RP. O S4HANA, se está focado na questão administrativa e financeira, talvez mais ali módulo de Central Finance e tal. Então, existem as duas opções, o que o cliente tem que decidir é qual modelo ele quer operar, porque se ele partir para um SaaS e ele comprar uma S4HANA SaaS, essa palavrinha aí, alguma customização, né, é a grande questão, né? No modelo SaaS, ele não vai poder fazer a customização do S4. Ele vai ter, e o que a SAP recomenda, usar o SCP. Então, ele vai ter que ter o S4HANA SaaS na nuvem, que aí ele vai estar na nuvem da SAP, vai pagar mensalmente por usuário. Ele não se preocupa com nada, ele vai receber um usuário, uma senha e vai conectar lá no portal. Só que toda a customização que ele quiser fazer, ele vai ter que se conectar ao SAP Cloud Platform, que é onde é a plataforma, né? É um PaaS da SAP também, que hoje isso pode ser vendido por papel Microsoft, inclusive, e ele vai fazer toda a integração e extensão que ele precisar. Então, no caso de customização, ele vai desenvolver nessa plataforma PaaS, que é o SAP Cloud Platform integrado com o S4HANA SaaS dele. Nesse modelo, vamos dizer, ele está mais livre, ele não se preocupa com infraestrutura, com nada, ele tem lá o sistema disponível e vai ter apenas que cuidar das customizações da plataforma PaaS, né? Que também vai fornecer até a camada de banco de dados, tudo também, ele vai se preocupar só com a camada de aplicação mesmo. Então, é o modelo que ele vai gerir. No outro, se ele colocar isso numa nuvem IaaS ou numa nuvem privada, ele vai ter a questão da licença, o licenciamento perpétuo, né, pagar a manutenção, mas também vai ter que usar a extensão SAP Cloud Platform. A questão ele vai ter, por exemplo, se ele não tiver o pessoal para cuidar desse ambiente dele, ele vai contratar a T-System para fazer essa gestão do ambiente dele, do S4HANA dele na nuvem privada, né, ou no modelo IaaS. Então, são modelos de operação, como que o cliente vai colocar isso no budget, como vai ser o pagamento, né, é uma opção, essa é a escolha, tá?
É botar as duas na mesa e ver em questão de valores, investimento inicial, como que isso se comporta ao longo do tempo. Tá? Mas não tem assim uma regra, essa é melhor, essa é pior. As duas vão funcionar, as duas vão funcionar, vai usar SAP Cloud Platform e é uma questão de escolha do cliente. Legal. Eu convido até para a gente conversar em mais detalhes, porque como a T-Systems ela não vende só um produto, né? A gente faz o TCO junto com o cliente. A gente fala, vamos lá, vamos ver se faz sentido isso na pública, na privada, se em SaaS, PaaS ou IaaS. E esse ano a gente teve cases de todos, né? Então a gente tem um histórico ali dos benefícios, do que deu certo, do que não deu, e a gente tem esse conhecimento do TCO, né? Então vamos sentar junto, a gente desenha um TCO, vê o que mais faz sentido para o seu negócio. Eu acho que sempre vale levar em consideração o SaaS. 2020, 2021, a gente sempre vale levar em consideração. Tá? Acho que o SaaS é um modelo que você consegue crescer o custo conforme cresce sua receita e diminuir seu custo se diminuir sua receita. Tem vários fatores legais ali interessantes para essa nova era que a gente está vivendo, né, que o SaaS é muito produtivo. Mas às vezes, dependendo do business, né, qual é a sua forma de receita, de gestão de custo, você falou que é setor público, então às vezes você tem um orçamento pré-definido para o ano, a gente faz um TCO, a gente vê qual que é o melhor modelo e a gente indica, traz a Microsoft, senta junto. Eu acho que é um assunto interessante para a gente evoluir a conversa, tá? Quem tenha feito a pergunta. Bom, aqui, pessoal, eu vi que não tem mais perguntas. Jim e Martinho, se quiserem fazer uma consideração final, fiquem à vontade. Eu já vou agradecer aqui a participação de todos que entraram, ficaram com a gente até o final. Agradecer a participação do Jim, do Martinho, foi sensacional o nosso bate-papo, super dinâmico, super divertido e com certeza produtivo para quem está assistindo aqui para se planejar e pensar no ano que vem. Hoje é o último dia do nosso Cloud Week, então foram 3 dias aqui intensos de conteúdo. Quem não pôde assistir o primeiro e o segundo dia, vai estar tudo lá gravado para vocês assistirem depois, tá? Agradecer todo o pessoal aqui que participou, os palestrantes. Pessoal, muito obrigado mesmo, estou muito feliz com esse evento que a gente fez hoje. Muito obrigado, Elber. Obrigado a todos que assistiram. E acho que, assim, para finalizar, conversem com seus pares, conversem com seus colegas de outras empresas, de outros setores. Eu conversei muito ano passado, não só no setor automotivo, setor têxtil, setor agrícola, setor de plásticos, várias coisas. Para saber, em várias regiões diferentes do Brasil, porque em cada local você tem uma conectividade diferente, para saber o que ele experimentou, né? Então, converse, porque cada um tem uma experiência, cada um teve passou por algo. Eu só digo uma coisa, quando vocês forem ligar, vocês vão passar um sufoco com o Express Route para ele ligar por causa dos provedores, não por causa da Microsoft. Mas se tiver que ir com VPN, vai sem medo. Funciona muito bem. Vai bem, né? Vai. Muito bom. Martinho? Só queria agradecer aí aos depoimentos do Jim e a T-System por essa iniciativa aí. Dizer que a gente, junto com a T-System, estamos abertos aí para avaliar qualquer caso que for os clientes colocarem. Diante do que foi exposto, né, o depoimento do Jim, diante do que a gente colocou das nossas capacidades em administrar um workload SAP. Então, para quem estiver nos assistindo, aí agradeço a apresentação e digo se você está com um projeto SAP de mover isso para a nuvem e não tem uma proposta da T-Systems da Microsoft na mesa para avaliar, repense. Né? Deixa a gente dar a nossa visão, porque talvez a melhor opção ainda você não conheça a melhor opção. Então, a gente está disponível aí para ajudar no que for preciso. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Tchau, Abraço, tchau. tchau.